Fala pessoal, agora a gente vai corrigir a questão de número 37 do Exame de Suficiência 2024.1 da prova branca, uma questãozinha de custos, que aparentemente parece ser uma questão ali complexa, mas você vai ver que é uma questão bem simples de resolver e bastava apenas que você tivesse ali o conhecimento do que é o custo padrão e custo real para você matar a questão, ok? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o slide. A Eusa Batista Modas é uma indústria têxtil que confecciona apenas calças. No mês de maio de 2024, apresenta os seguintes dados a respeito da sua produção. E aí ele te dá aqui uma tabelinha com todos os custos ali de produção. A gestora da companhia tem por costume utilizar o método do custo padrão. Opa, tá aqui uma informação importante para gente. Método do custo padrão. Para tomar as suas decisões. A partir dos dados apresentados, assinale a principal conclusão a respeito da variação dos insumos de produção. E aí, o que ele está pedindo aqui, galera? Quando ele fala em custo padrão, o que é o custo padrão? É uma estimativa com padrões pré-definidos. É o ideal. Quando você faz ali um planejamento de produção, você estima mais ou menos ali quanto você quer gastar para produzir aquele insumo para poder ter lucro, poder ter ali o desenvolvimento da atividade da empresa. Então isso é o custo real, é o sonho, é o ideal. Já o custo real é quanto realmente, como o próprio nome já diz, ocorreu após a produção. Então a empresa faz ali o custo padrão e depois verifica o custo real. E aí o que acontece? Se nessa verificação você constata que o custo padrão foi maior do que o custo real, você tem uma situação favorável. Já se o custo padrão ele for menor do que o custo real, você tem uma situação desfavorável. Por quê? Porque se eu peguei ali, eu tinha uma estimativa de gastar X. Eu fiz lá uma estimativa da minha produção. E aí eu cheguei à conclusão, não, eu vou gastar X para produzir isso aqui. E chegou lá na hora da fabricação, eu gastei X mais 10, X mais 20, X mais 30. A minha estimativa estava errada. Então o meu custo padrão ele foi menor do que o meu custo real. Eu tive uma situação desfavorável. Eu gastei mais do que eu pensava em gastar. Já se ao contrário, eu tenho lá um custo padrão de X e na hora de fabricar eu gasto X menos 10, X menos 20 foi favorável. Por quê? Porque eu gastei menos do que eu estava esperando. E é sobre isso que trata essa questão. Vamos lá para as alternativas? Olha só, alternativa A. Todas as variações, ele pede aqui, ó, a partir dos dados apresentados, assinale a principal conclusão a respeito da variação dos insumos de produção. Beleza, então vamos lá. Ó, todas as variações foram desfavoráveis? Vamos dar uma olhada? Olha só, o tecido jeans. Eu ia gastar aqui 1,50 metros, ou seja lá, a quantidade que ele botou aqui. Eu estimei que eu ia gastar 1,50. Aí fui lá e fabriquei, chegou lá na hora da fabricação eu gastei 2. Então aqui eu gastei mais do que eu esperava, é uma situação desfavorável. Preço unitário, R$ 45. Eu estimava gastar R$ 45. Chegou lá na hora da produção, deu 55, desfavorável, gastei mais. Custo total, R$ 67,50 estimado. Chegou lá na hora de fabricar, 110. Gastei mais, foi desfavorável, a minha estimativa estava errada. Botão, eu estimava gastar ali 3 unidades, vamos supor que fosse unidades, ele não dá aqui. Chegou lá na hora de fabricar, eu gastei 6, eu gastei o dobro, foi desfavorável. Custo unitário do botão foi R$ 6,55 na hora que quando eu estimei lá fazer a produção. Chegou na hora de fabricar, foi R$ 5,47. Opa, pera aí, eu gastei menos do que eu achava que eu ia gastar, então foi favorável. Certo? Custo total do botão, 19,65. Chegou lá na hora de fabricar, foi 32, quase o dobro. Foi desfavorável, eu gastei mais do que eu achava que ia gastar. A linha, 220 metros, vamos supor aqui. Foram 220, tá?
na hora que eu estimei que eu ia utilizar. Chegou na hora de fabricar, gastei 290, gastei mais, foi desfavorável, certo? Custo unitário da linha, eu estimei em 15 centavos. Chegou lá na hora de fabricar, foi 11. Opa, foi menos, foi favorável, gastei menos. Custo total, R$ 33,00 em linha para fabricar a calça. Chegou lá na hora de fabricar, eu gastei R$ 31,90. Opa, gastei menos, favorável também. Então aqui a gente já tem a análise que a gente precisa. Então vamos lá. Todas as variações foram desfavoráveis? Não. A variação do custo unitário do botão foi favorável, a variação do custo unitário da linha foi favorável e a variação do custo total da linha também foi favorável. Então isso aqui, nem todas as variações foram desfavoráveis. Essa aqui está errada. Todas as variações de quantidade foram desfavoráveis? Vamos ver as variações de quantidades. Ó, tecido jeans era 1,50, passou para 2, foi desfavorável. Botão era 3, passou para 6, foi desfavorável. Linha era 220, passou para 290. Sim, todas as variações de quantidade foram desfavoráveis. Tá? Isso aqui está certo. Aparentemente é o nosso gabarito. Vamos ver as outras alternativas. As variações de custo unitário dos itens botão e linha foram desfavoráveis. Vamos lá. Custo unitário do botão. Custo unitário do botão, R$ 6,55. Custo unitário real, R$ 5,47. Foi favorável. Já só isso aqui já dá que essa alternativa é falsa. Mas vamos ver a linha. Linha, custo unitário 15 centavos. Custo real 11. Foi favorável também não. Então aqui elas foram favoráveis. As variações de custo unitário do botão e a linha foram favoráveis. Essa aqui está errada. O tecido jeans foi o único insumo da produção que teve variações favoráveis. Olha só. Não, né? Olha só. Era 1,50 foi para 2. Era 45 foi para 55. Era 67,50 foi para 110. Foi tudo desfavorável. Todas foram desfavoráveis. Essa aqui também está errada. Confirma aqui o nosso gabarito, letra B de bola, ok?